Olá, esse vídeo é uma continuação do vídeo resumo do livro A Pedagogia Waldorf, de Rudolf Lanz. Eu optei por fazer um vídeo separado, porque o primeiro vídeo que resumiu esse livro, ele ficaria muito extenso e o Rudolf Lanz, ele dedica um capítulo inteiro do livro para explicar sobre o currículo Waldorf. Então, o que seria esse currículo? Seriam as disciplinas que a criança e o jovem vai ter acesso durante o período do ensino fundamental 1 e 2. Então, vamos iniciar. Desde o primeiro até o oitavo ano, o aluno ele faz, durante as aulas, o desenho de forma. Então, é uma novidade, né, visto que nós não vemos isso, né, nas escolas que não têm essa pedagogia. E qual seria, né, então, o objetivo desse desenho de forma? Ele tem a ver com a trimembração que o Rudolf Steiner, né, o criador da antroposofia, falou. A pedagogia Waldorf ela é inspirada na antroposofia criada pelo Rudolf Steiner e tem a ver com a trimembração. Então, o desenho de forma, se você não está entendendo o que eu estou falando, acesse, por favor, o primeiro vídeo que resume o livro Noções Básicas de Antroposofia. Então, o desenho de forma ele atua sobre o corpo etérico desse jovem, dessa criança. O corpo etérico ele é a base, então, do aprendizado e da memória. Ajuda também a desenvolver a concentração, ajuda na alfabetização e ajuda também o jovem, a criança, a ter a noção de lateralidade. É com o desenho de forma, linhas de ondas fluidas, rítmicas, espelhamentos duplos e quádruplos que as crianças não só treinam para a introdução da letra cursiva, como esse trabalho também ajuda cognitivamente para a aquisição da leitura e da escrita. O currículo da escola Waldorf existe uma sequência metodológica progressiva nas disciplinas da primeira à 12ª série. Então, uma explicação. Quando eles chegam no oitavo ano, que corresponde ao 9º ano do ensino fundamental nas escolas que não seguem a pedagogia Waldorf, então eles não chamam de primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. Eles chamam então de 11º, 11º e 12ª série, que é a mesma coisa que o que nós conhecemos como ensino médio, tá? Então, o modo como entendemos o mundo modifica-se ao longo da vida, e isso acontece de forma gradual. Começamos por compreender aspectos gerais, depois compreendemos suas particularidades e as relações entre elas, e só então somos capazes de elaborar uma síntese através do pensamento. Eu convido vocês a acessar aí o site indicado, artesocial.org.br. Esse site ele nos convida a fazer cursos para entender melhor como funciona a pedagogia Waldorf e a antroposofia. Então, no primeiro ano. Então, o primeiro ano do ensino fundamental, as crianças elas têm como fio condutor ou fio dourado o conto de fadas. Então, a criança entra para a escola Waldorf com 7 anos, né? Então, paciência, fantasia e amor são as ferramentas indispensáveis a um professor na passagem da imaginação infantil para a abstração intelectual da escrita. Antes de escrever, movimentar. Os primeiros cadernos estão cheios de cores, de formas, de linhas retas e curvas, onde se adivinham os gestos e os movimentos que se fizeram, bem antes com o próprio corpo e com o mundo ao redor.
surge a primeira letra, o R, por exemplo, e com ela a história de um rei. A criança entra no mundo da escrita pela mão da fantasia que a nutriu nos primeiros anos de vida. Sente-se então em casa, não se assusta e consegue avançar com confiança. Os contos de fadas são, segundo Rudolf Steiner, um tesouro espiritual da humanidade, fruto de vivências primordiais da existência humana. Sua atuação tem um efeito inconsciente na alma ao resgatar, por meio de imagens significativas, o longo percurso do amadurecimento humano na Terra. Por este motivo, pessoas de todas as épocas, principalmente crianças, sempre reconheceram neles, nos contos de fadas, embora de modo inconsciente, algo afim com sua própria alma. Reis, princesas, anões, gigantes, todas essas imagens correspondem a profundas realidades interiores do homem. Eles são narrados repetidas vezes, por sempre na mesma sequência, pois representam um verdadeiro alimento para a alma das crianças, além de estimular a memória. Então, este é o motivo do fio condutor Contos de Fadas no primeiro ano do ensino fundamental. Essa foto, as fotos, né? Você tem o cântale, que é um instrumento que elas tocam no primeiro ano. Tem na descrição do vídeo eu vou colocar uma explicação sobre o cântale. E ao lado do desenho do pão, da criança fazendo pão, você tem aí os bastões e os tijolinhos que são utilizados na sala de aula. Então, no início, a criança escreve somente com esses bastões e esses tijolinhos. O segundo ano, então, ele tem como fio condutor a polaridade, as lendas de santos e fábulas. Pais e mães responsáveis que não são católicos não se preocupem, pois os santos eles não são colocados, né, ditos em sala de uma forma doutrinária, de forma alguma. A antroposofia ela não é uma religião e ela não tem a intenção de impor qualquer tipo de religião para o aluno, tá? Então, por que lendas de santos e fábulas, né? A criança ela está num momento em que ela precisa de ter exemplos, né? Então, por exemplo, o Santo Agostinho, né? Então, é falado sobre o Santo Agostinho, então, o tipo de pessoa que ele era, as coisas boas que ele fazia, ao mesmo tempo, né, para a criança ter algo a que se mirar. E, ao mesmo tempo, as fábulas, né, com os animais. Então, ao mesmo tempo, o que o professor quer dizer para ela? Existe algo no alto para você se mirar, mas a gente também sabe que existe a traquinagem daquele animal. Então, fique tranquila que, ao mesmo tempo que a gente sabe que você tem o lado da fábula, você também tem algo a que se mirar, né? Então, nessa idade, a criança ela tem nos trabalhos manuais o crochê, ela aprende a fazer o crochê para treinar, né, a volição, a vontade. E na matemática, né, os elementos matemáticos eles são primeiramente assimilados através do corpo, movimento e ritmo. Então, as operações elas também são introduzidas, estimula-se uma curiosidade e uma atividade livre do pensamento através do método analítico. Então, você não oferece para uma criança um simples 2 mais 2 é igual a x. Então, ao contrário, o método analítico ele diz que 4 é igual a x mais x. Então, traz à criança, né, essa possibilidade de pensar a matemática de uma forma diferente. Então, você tem aí uma foto de uma mandala, aí embaixo em formato de estrela, uma tabuada.
Então a criança ela aprende a tabuada de uma forma lúdica e a mandala, como vocês veem aí na foto, é uma forma que a criança aprende então a matemática. Então, terceiro ano do ensino fundamental, fio condutor, o fio dourado, o Antigo Testamento. Então, o foco do currículo no terceiro ano é o trabalho humano, a atuação do homem na Terra e toda a transformação positiva que isso trouxe para o desenvolvimento da humanidade. Os conteúdos navegam desde o Gênesis, com a criação do mundo, ao Antigo Testamento, que mostra o desenvolvimento da humanidade através das profissões mais primordiais da terra, como cuidar da terra, plantar, colher, fazer o pão, entre outros. A introdução da época das casas começa mostrando para as crianças que todo animal tem uma casa, e depois conta sobre a evolução das habitações na humanidade, desde as cavernas até os diferentes tipos de mundo, como iglu, ocas, tendas, casa de montanha, de praia, etc. Aos 9 anos, de acordo com a antroposofia, a criança ela vive uma crise chamada Rubicão. Ela passa a ter uma autoconsciência e começa a perceber que ela é um ser único e assim o será para sempre. A partir daí, começa a desenvolver sua individualidade e aflorar sua personalidade e temperamento. A alma se desliga do plano espiritual com o qual esteve ligada por toda a primeira infância e, enfim, chega com força ao plano terreno, o corpo. Sua casa é o seu corpo. E utilizando-se esses conhecimentos sobre as profissões e habitações do homem ao longo de sua existência, que as crianças têm a experiência de vivenciar a construção de sua casa. No processo da construção da casa, pode-se ver claramente como se dá o processo encarnatório da criança. Essa leitura é feita pelo tamanho, estrutura do material social, como percebe e se coloca no mundo, como relaciona o seu interior e o exterior. Então é muito bonito no terceiro ano, a criança então, a professora convida a criança a fazer uma casa. Como vocês veem, temos 3 fotos das casas feitas pelas crianças no terceiro ano. Vou voltar aqui o slide com uma observação importante. É somente no terceiro ano que a criança, então, inicia na escola Waldorf com a letra cursiva, tá? É quando o Rudolf Steiner, a antroposofia, percebe que a criança está realmente pronta para utilizar esse tipo de letra. Então, a criança ela não é massacrada com a exigência da letra cursiva antes desse período. Quarto ano. Então, quarto ano, fio dourado, fio condutor do quarto ano, é a mitologia nórdica. Então, a partir do quarto ano, vão sendo introduzidas leituras no português, ditado, composições, regras gramaticais e o elemento lúdico, junto com a matéria científica, é de estar sempre presente, com jogos, dramatizações e canções. Então, no quarto ano, a criança vê, então, as frações em matemática. Ela inicia, então, com o uso da caneta tinteiro. Então, por que o uso da caneta tinteiro no quarto ano? Para trabalhar a vontade, a volição. Uma criança, você perguntar a uma criança da escola Waldorf por que, né? Poxa, é tão mais simples você escrever com a caneta, né? Então, por que o uso da caneta tinteiro? Então, eu vou olhar para você e vou falar, olha, nada na escola Waldorf é mais fácil, a gente sempre vai pelo caminho mais difícil. Mas não é porque com o objetivo de você
massacrar a criança, não. É porque a criança, o tempo todo a gente está trabalhando com a volição, a vontade. Então, por isso o uso da caneta tinteiro. Então, cada criança tem a sua caneta, então elas têm um cuidado, né, um carinho muito grande com a caneta tinteiro, e elas vão trabalhando a beleza, a arte também utilizando essa caneta. O uso do lápis grafite, ele existe, né, o lápis comum, mas somente com a matemática. A matemática ela vai ficando mais complexa, então eles podem então usar o lápis comum e a borracha na matemática. Tá? No quarto ano também elas aprendem a costurar. Então, pequenas bolsas vão surgindo aí e o uso da costura nos trabalhos manuais. Quinto ano, fio condutor, história das antigas civilizações. Então, você tem aí a foto, um zigurate dos povos mesopotâmicos. Lá embaixo, né, um jogo grego. E como destaque aí no quinto ano, eles têm a modelagem. Então, o uso também da volição, da vontade, treinando a modelagem em argila. Então, nos primeiros anos, os alunos percorrem pela vivência de contos de fadas, lendas e mitos a maneira de pensar e de sentir dos povos de épocas passadas. Esse conhecimento é trazido para a consciência no quinto ano, onde são abordadas as velhas civilizações da antiguidade. Ideias, imagens e dramatizações enriquecem e ensinam, despertam a consciência da distância histórica da evolução do ser humano. Até o fim do ensino fundamental, os alunos percorrem uma vez toda a história do homem. No quinto ano, eles também tricotam nos trabalhos manuais, tricotam meias e luvas. No sexto ano, o fio condutor, Roma e Idade Média. Então, no sexto ano, né, o estudo da geografia europeia é feito de forma complementar com os estudos da história. Eles têm início, né, a disciplina astronomia, então eles dão atenção à Terra, ligados na geografia. Né? Então, os alunos estudam também os corpos celestes, onde focam na relação entre a Terra, os outros planetas e as estrelas. Então, eles compreendem os fenômenos celestes sobre a Terra. Eles estudam também mineralogia. Esse contexto aponta a importância de um ensino qualitativo nas ciências naturais. Surge pela primeira vez o mundo mineral. Esse tema é abordado na época específica de mineralogia, ao lado da época com geografia. Perdão. Sétimo ano. No sétimo ano, o fio dourado, fio condutor, é o renascimento. É um período de muito tumulto interior desses jovens. Eles se sentem solitários e, ao mesmo tempo, vê parte de toda a humanidade. A química constitui um desafio e uma chance, de um lado, de tratar e conhecer o mundo das substâncias, e do outro, o aluno aprende a formar conceitos a partir do que percebe. E também nessa disciplina, nesse sétimo ano, na matemática, eles estudam as formas geométricas, a partir de leis matemáticas que eles vão incorporando paulatinamente, e são introduzidas fórmulas de cálculo de perímetro. No sexto ano, eles aprendem a forma geométrica, então no sétimo ano a gente já tem a álgebra e as equações, e uma certa visão de perspectiva. Então, agora o oitavo ano. No oitavo ano, então, eles veem o fio condutor, são as histórias dos séculos 17, 18 e 19. Então, na matemática, eles
exercitam a potenciação e radiciação, né, continua com o ensino de equações lineares, com várias incógnitas, introduz cálculo de forma geométrica e superfície, emprega o ensino de lugares geométricos sobre a seção cônica e curvas semelhantes. Então, estudam na física, né, a hidráulica, a aerodinâmica, climatologia, meteorologia. Na química, eles estudam conceitos simples e mostram como processos industriais relacionam-se com a química e tratam as substâncias básicas dos corpos orgânicos. No 8º ano, eles têm, então, eles preparam uma apresentação teatral, né, que o professor ele chama de coroação, então eles mesmos ficam responsáveis por toda a organização desse teatro, o figurino, né, a ordem da apresentação, e no 8º ano, então, eles têm aí, mostro as fotos para vocês, né, de 2 apresentações onde tiveram essa coroação, a apresentação teatral. Muito obrigada. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, clique no like. Fique em paz.